Olá, amados irmãos, estamos aqui para a nossa hora da meditação na Palavra de Deus, os momentos que são tão especiais para mim e para você. Nós glorificamos a Deus pelo privilégio que nos concede de podermos ser porta-voz da sua mensagem neste mundo, de ser um dos seus mensageiros, de poder transmitir para você a palavra do Senhor. Esta palavra que é tão poderosa e muitas vezes não reconhecemos isso. O escritor aos Hebreus declara que pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra. Então você observa assim, o poder que tem a palavra de Deus, né? E esta palavra foi responsável pela transformação da nossa vida. Porque quando nós fomos alcançados por ela, ela mudou todo o nosso viver, todo o nosso ser. Fez de nós uma nova criatura, apontando Jesus Cristo como o nosso Salvador pessoal, a quem nós aceitamos, recebemos como o nosso Salvador. De maneiras que é muito bom quando nós aproveitamos esses momentos para transmitir esta mensagem. A palavra de Deus tem um poder tão extraordinário que muitas pessoas não calculam o poder desta palavra. Quando a Bíblia declara dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua, porque a língua ela tem essa capacidade de tanto edificar como destruir uma vida. Se você, por exemplo, alimenta o seu filho com doces palavras, com palavras edificantes, com palavras que estimulam, que levantam, que sustentam, esta criança vai ser uma pessoa de um caráter formidável na vida. Mas se esta criança, os pais usam a palavra para denegrir a sua imagem, para destruir o seu caráter, para falar coisas que não deve, esta criança vai crescer uma criança recalcada, uma criança defeituosa no seu caráter. Porém, nós estamos aqui justamente para apresentar para você a palavra de Deus. Tá? Esta palavra que o Senhor declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É esta palavra que nos dá vida, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guia, que ilumina nossos passos. É a palavra de Deus. Graças ao santo, eterno e precioso nome do Senhor. Muito bem, amados irmãos, mas hoje nós estamos aqui com um tema que queremos trazer para você, justamente sobre os trabalhadores da última hora. Você, lendo a Bíblia Sagrada, você pode entender perfeitamente o plano da redenção da raça humana. Você observou que no livro de Gênesis, que é o livro dos princípios, ali está o princípio da humanidade, mas também está ali o princípio da queda. E ali também está o princípio da redenção. Por quê? Diz a Bíblia que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Porém, com a queda do homem, o descanso divino ele foi suspenso. O Senhor Jesus declara, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho. Então você vê que quando o homem caiu, então Deus começou imediatamente a apresentar ao mundo o plano da redenção, trazer de volta aquilo que se havia perdido, trazer de volta a obra-prima da sua mão, trazer de volta e resgatar esse valor imensurável que é o ser humano, que infelizmente Satanás colocou empecilho no seu caminho e causou o desastre do Éden. E quando nós observamos, por exemplo, o plano da redenção, o céu e a terra praticamente eles entram em ação. Você pode observar que Deus, quando houve aquela queda, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele declara logo na profecia que a semente da mulher é que esmagaria a cabeça de Satanás. Ali está a profecia. Ou seja, Deus está incluindo o ser humano dentro do seu projeto.
dentro deste plano, o plano da redenção. E o plano da redenção, ele é apresentado ao mundo por Deus através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi ele que na cruz do Calvário derramou o seu sangue para que os nossos pecados eles fossem redimidos, que nós fôssemos redimidos da maldição da morte. Bom, mas tem uma peça-chave neste meio aqui, porque Deus, ele elaborou o plano da redenção, mas ele concedeu ao homem este privilégio de apresentar este plano ao mundo. Você está entendendo? Por exemplo, quando você vê Deus falando com Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós, você está vendo aqui perfeitamente Deus contando com a participação do homem na face da terra, na divulgação da mensagem da redenção. Então ali, a quem enviarei? E quem é que pode ir em nosso lugar? Nós podemos assim observar que Deus, ele quis colocar o homem, envolver o homem no plano da redenção. Então Deus elaborou este plano e deu ao homem o privilégio de elaborar este plano. E no decorrer de todos os séculos, você vai ver a participação humana dentro deste plano, extraordinário plano da redenção. E Deus vem, naturalmente, levantando homens e mulheres no decorrer dos séculos para transmitir a sua mensagem. E para que nós possamos entender melhor o que a palavra de Deus ela nos declara, eu gostaria de ler aqui com você, eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 20, do versículos 1 em diante, que declara o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada de trabalho, começando pelos derradeiros até os primeiros. Começa pelos últimos, tá? Até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, e havia de receber mais, mas ao mesmo modo receberam um dinheiro por dia. Versículo 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 denário, o seu salário. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário, cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam 1 hora, e tu igualaste conosco que trabalhamos e fatigamos o dia todo. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro por dia? Toma o que é teu, retira-te, e eu quero dar a estes derradeiros tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau teus olhos porque eu sou bom?
Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Lido o texto bíblico, e nós podemos observar aqui, irmãos amados, algo interessante. Você viu na leitura bíblica 5 grupos que são apresentados aqui nesta hora. Primeiro, os trabalhadores que começaram de madrugada. Depois, o segundo grupo que começou 9 horas da manhã. O terceiro grupo começou 12 horas. E o quarto grupo às 15 horas, 3 horas da tarde. E o último grupo às 5 horas da tarde. Então nós temos aqui 5 grupos de trabalhadores. E nós queremos agora justamente meditar nestes trechos que nós temos aqui na Escritura Sagrada. Porque o reino do céu, diz aqui, o versículos 1 e 2, é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores 1 dinheiro por dia, mandou para a vinha. E a primeira pergunta que nós temos aqui é: quem são esses trabalhadores que começaram de madrugada? Quais são os trabalhadores da madrugada? Eu gostaria que você nos acompanhasse aqui no capítulo 7, versículo 13, justamente, que nos declara o seguinte no livro do profeta Jeremias. O capítulo 7, versículo 13, diz o seguinte: agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, que são as obras apontadas no capítulo 7, obras pecaminosas, o pregador está falando aqui contra o pecado. Diz o Senhor, continuando a leitura bíblica: eu vos falei começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. Eu vos falei começando de madrugada. Quais foram esses, ou que grupo é este que começou a trabalhar na pregação da obra da redenção de Deus, que começou a trabalhar de madrugada? Você está vendo aqui quem são? São justamente os profetas. Homens que começaram lá no alvorecer do dia. Quando você olha para o próprio profeta Jeremias, ele começou a pregar ainda quando era criança. Foi chamado criança para anunciar o evangelho na madrugada da sua vida, ou na madrugada da história da raça humana. Lá está os profetas pregando dia e noite, ali estão de madrugada, começando pela madrugada. É justamente este grupo que começou de madrugada, foram os profetas, homens de Deus que foram levantados naquela época com autoridade divina, apresentando ao mundo o plano da redenção, lutando contra o pecado que aprisionava o ser humano. Mas agora vamos para o segundo grupo que nós temos aqui dos versículos 3 e 4. Eu estou aqui, Mateus capítulo 20, que diz o seguinte: e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Olha bem, na hora terceira, ele encontra o segundo grupo, e chama e comissiona este grupo para sair para a obra, para a vinha, para anunciar. Então, irmãos queridos, o que nós observamos aqui, quem é este grupo que começou de madrugada, ou às 9 horas da manhã? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 13 em diante, diz aqui a Bíblia: outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Olha bem, isso se passou no dia do Pentecoste, quando os discípulos se encontravam ali naquela hora,
em Jerusalém, no cenáculo. O versículo 14 declara o seguinte: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os destes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vistes. Então, o que você pode observar? Pensando, sendo esta a terceira hora do dia, sendo neste momento 9 horas da manhã. Aqui está o segundo grupo que foi enviado para a seara. Quem são eles? Os judeus. No Pentecostes. 9 horas da manhã, ali estão eles. Ali está o momento em que Pedro se levanta e prega o seu primeiro sermão. Foi o primeiro sermão que esse povo começou a pregar ali. Tá? Os judeus, cheios do Espírito Santo, eles começam às 9 horas da manhã. A terceira hora do dia. Porque você sabe que o judeu, ele começa a contar o horário a partir do nascer do sol. 6 horas da manhã, no calendário judaico, no relógio judaico, é 0 hora. 7 é a primeira hora. 8 horas é a segunda hora. E 9 horas da manhã é a terceira hora do dia. Foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens lá em Jerusalém e foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar o plano da redenção. Irmãos queridos, primeiro grupo de madrugada, os profetas. Segundo grupo, 9 da manhã, os judeus. E agora tem um terceiro grupo que começou a trabalhar à sexta hora do dia. Sexta hora do dia, se você pegar de 0 hora a 6 da manhã, você vai ver que era o meio-dia. Qual foi este grupo que foi mandado para a vinha ao meio-dia? Eu quero que você veja aqui em João capítulo 4, e o versículo 6. Esta passagem relata o célebre encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Meio-dia. Sol escaldante. Faltavam 6 horas ainda para terminar aquele dia. Então, por volta da hora sexta, justamente ao meio-dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Aqui está justamente o terceiro grupo, que são os samaritanos que foram convocados e enviados para a vinha. Você se recorda o que foi que aconteceu com esta mulher quando recebeu a comissão divina? No capítulo 4, versículo 28, declara o seguinte, que depois que Jesus se identificou para ela como Messias, diz assim: quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vedes um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram por da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher ganhou a cidade de Samaria praticamente inteira para Jesus, e os samaritanos são estes terceiro grupo que saiu justamente para evangelizar o seu tempo naquela época. Então está aí o meio-dia, os samaritanos são convidados e são enviados para a vinha. Mas tem mais um grupo agora. Aquele grupo que começou às 3 horas da tarde, ou seja, praticamente a 9ª hora do dia, 3 da tarde. Quem são estes? Então nós temos aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 3, e você vai encontrar aqui o quarto grupo, como registra a palavra do Senhor, para que você entenda melhor. Eu vou transcrever a partir do versículo 1. Morava em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus.
Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, 3 horas da tarde, o anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Que horas eram quando Cornélio recebeu esta visita? Justamente a 9 hora do dia, às 3 horas da tarde. E quem era Cornélio? Era um centurião. Ele era um romano. Ele era um gentil. Ele pertencia, portanto, ao povo gentil. Então, às 3 horas da tarde, os gentios foram mandados para a obra. De madrugada, os profetas. Às 3 horas do dia, 9 da manhã, ali estão os judeus no Pentecostes. Ao meio-dia, você viu os samaritanos. E agora aqui às 3 horas da tarde, você vê os gentios que são enviados para justamente esse encargo de comunicar as verdades eternas. Tá? Mas tem mais um grupo ainda. Qual é o grupo? É que dá 1/10 hora. 5 horas da tarde. Faltava um dia, 1 hora para terminar o dia. E diz aqui o versículo 6 do capítulo 20, e saindo perto da hora 1/10, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Irmão querido, quem são esses trabalhadores da 1/10 hora? Quem são os pregadores da última hora? 5 horas da tarde, os trabalhadores da madrugada já tinham trabalhado a madrugada toda, o dia todo. Já eram 5 horas da tarde, os discípulos lá no Pentecostes começaram às 9 da manhã e já tinham trabalhado um bom tempo. Os samaritanos começaram ao meio-dia e os gentios na casa de Cornélio começaram às 3 horas da tarde, faltando simplesmente poucas horas para terminar o dia. Mas agora entra um novo grupo na história, e este grupo que se levanta é chamado e convocado na última hora, 5 horas da tarde. Dali a 1 hora, o ceifeiro lá no campo terminaria o seu labor. Então, a usina ia tocar sua buzina para encerrar o expediente. Faltava simplesmente 1 hora para parar tudo e voltar para casa. E a pergunta que nós temos aqui: quem é este grupo da última hora? Quem são estes ceifeiros da última hora? Meus queridos irmãos, eu quero informar para vocês com muita pena, com muita tristeza, que esses trabalhadores da última hora sou eu, é você, somos nós que fomos convocados agora. E sabemos que os últimos momentos da história da redenção do homem está chegando ao final. O tempo está se fechando. A conclusão do horário está chegando ao seu termo. Daqui a alguns momentos o sol vai se pôr. Vai começar o crepúsculo da tarde. Uma noite cairá sobre o mundo. Mas antes que a noite chegue, antes que o sol se ponha, no caso, até esse momento nós temos ainda 1 hora para trabalhar. Temos pouquíssimo tempo. Nós somos esses trabalhadores da última hora. Estamos chegando com bom atraso. Mas pela infinita misericórdia de Deus, ainda temos chegando para trabalhar e fazer parte desses trabalhadores da vinha. Então, eu e você somos os trabalhadores da última hora. A história da humanidade está chegando ao fim. Está encerrando este dia que Deus tem no tratar com a humanidade. Daqui a alguns tempos, ao soar a trombeta, tudo vai parar. A igreja vai ser recolhida às mansões celestiais.
E o que é que nós temos feito nesses últimos momentos da história? Qual tem sido a nossa participação na evangelização do mundo dentro desses poucos minutos que passam? Eu me recordo perfeitamente que alguns dias atrás, ou melhor dizendo, aproximadamente 50 anos atrás, eu comecei como um dos trabalhadores da última hora. E vejo, não apenas no relógio do tempo, mas no relógio da minha própria vida, chegando praticamente o momento que nós estamos às 5 horas da tarde. Agora, vamos ver a prestação de contas, como é que vai se dar. O versículo 8, olha o que diz aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 20. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada de trabalho, começando pelos derradeiros até os primeiros. Calcule. Qual vai ser o nosso ganho? Em relação ao profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, qual vai ser o nosso salário em relação ao deles? Que até hoje estão pregando pela palavra. Aqueles que começaram no Pentecoste, os samaritanos que começaram ao meio-dia, os gentios que começaram às 3 da tarde, e nós que chegamos agora, qual vai ser o nosso ganho? Mas aqui, os trabalhadores são chamados. E é dito aqui pelo dono da vinha: paga-lhes a jornada, começando pelos derradeiros até os primeiros. Eu acho Deus uma graça tão maravilhosa. A maneira como Ele trata as coisas. Quem é que deveria estar na cabeça da fila para ser assalariado? Aqueles últimos, aqueles que começaram lá no princípio. Aqueles que começaram lá no alvorecer da história. Eles é que deveriam estar encabeçando a fila. Mas não são eles. É eu e você que chegamos no final da história. Então diz aqui: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos derradeiros. Eu e você somos derradeiros e vamos estar na cabeça da fila. Furamos a fila? Não. Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele sabe o que faz. Estamos aqui para obedecer às suas ordens. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, eu e você, receberam um dinheiro cada um. Eu recebi um salário. Você recebeu o mesmo salário que eu. É interessante, eu estou pregando o evangelho há 50 anos. E tem alguns que estão chegando agora, há 5 anos pregando o evangelho, e o mesmo salário que eu vou receber. Aquele rapaz que está há 5 anos como crente pregando o evangelho vai receber o mesmo que eu. Mas ele veio e deu o salário para os últimos. Não quero saber quem quanto tempo tem. Não, os últimos, da última hora. Tá? Então, observamos aqui: vindo, porém, versículo 10, os primeiros, cuidando que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. O mesmo que eu ganhei, o profeta Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, receberam a mesma quantidade que eu recebi. E diz aqui o texto bíblico no versículo 11, e recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço agravo. Não ajustastes comigo um dinheiro? Não ajustaste comigo um salário? Não foi isto que eu te paguei? Não foi este o nosso trato? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a estes derradeiros tanto
quanto dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, hein? Olha a soberania divina. Ou é mau os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amados irmãos, isso aqui parece até uma injustiça, não é? Mas não é nenhuma injustiça, não. Não. Agora, alguém perguntaria para mim, neste momento, mas, pastor Jorge, de fato, esses homens, quando reclamaram, eles não reclamaram com razão? Será que não foi feita uma injustiça? Agora, que salário é esse? Que tanto eles como nós vamos receber. Eu quero informar a você uma coisa. Você sabe qual é o salário que o trabalhador da madrugada vão receber? E que nós vamos receber também? Nada mais, nada menos é do que a salvação acompanhada com o prêmio da vida eterna. A salvação, tá? E você sabe que a salvação não é maior para ou menor para outros, não. A salvação que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário é o preço que ele pagou na cruz do Calvário para resgatar a minha alma. É o mesmo preço que ele pagou pelo apóstolo Paulo, por Jeremias, por Isaías. É o mesmo preço que custa a alma do profeta. Não existe, porque não foi mediante coisas corruptíveis que você foi comprado, que você foi salvo, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo preço pago pela salvação da sua alma é o mesmo preço pago a mim. Aqui não há injustiça nenhuma. Glória a Deus. Agora, galardão é outra coisa e salvação é outra. Ninguém vai ganhar uma salvação maior do que a minha, e eu também não vou ganhar uma salvação maior do que a de ninguém, porque o preço foi Jesus que pagou, pronto. E agora, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, querido irmão, eu quero que você entenda perfeitamente que você não é mais e nem menos de que Moisés, de que Elias, Jeremias, e não, você não é mais e nem menos, você vai receber a salvação que o mesmo vai receber. Mantenha-se firme, porque aquele que disse que vem virá, e ele vai simplesmente mostrar, Pai, eu quero que onde eu estou, eles estejam também, aqueles que tu me destes. Aqui está, irmão. Nós estaremos junto com ele para todo sempre. Portanto, permaneça confiante que aquele que diz que vem virá e não tardará. E ele tem, na realidade, a recompensa da vida eterna para mim e para você. Continue glorificando a Deus. Continue servindo a Deus com fidelidade. Continue servindo a Deus com amor. Porque as suas dádivas e os seus dons, eles são irrevogáveis. Pai Celestial, eu te peço pelo meu irmão que está na escuta do programa nesta hora, que o Senhor abençoe rica e poderosamente bem. Fortalece a fé e a confiança para que nós possamos permanecer na tua presença até aquele grande, eterno e glorioso dia, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, e estaremos assim para sempre. Abençoa a sua família, abençoa seus filhos, abençoa o seu serviço, o seu pão de cada dia. Protege, guarda e livra, meus irmãos, de qualquer problema que está acontecendo hoje no cenário do mundo, Senhor. E olha para aqueles que foram acometidos por essa enfermidade, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que sejam limpos, que sejam purificados agora, de maneira especial. Também te peço nesse momento, Senhor Jesus querido, pela minha casa, pela minha família, pelo nosso trabalho aqui no Instituto Bíblico de Campinas, pelos alunos que estão estudando a tua palavra, que se levantem com poder e glória, que ao terminar esta epidemia e volte tudo à normalidade, que se levante com a autoridade dos céus, Pai.
Ajuda, meus irmãos. Ajuda, Senhor. Abençoa cada um. Supre a sua necessidade. Eu também te peço pelos pastores aqui de Campinas, teus filhos que estão batalhando pela fé, obreiros do Brasil e do mundo que estão anunciando a salvação que há em Cristo Jesus. Pai de amor, eu também te peço pelas nossas autoridades, pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal. Dê a estes homens a tranquilidade suficiente. Eu não aceito que Satanás venha interferir na vida e no curso da vida desses homens, Senhor. Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra políticos, não é contra autoridade, nem contra pastor, nem contra marido e mulher, mas é contra principados e potestades, é o que está por trás de tudo isso, meu Deus. Mas no nome de Jesus Cristo, nós declaramos a vitória sobre a nação brasileira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Pai, por tua infinita bondade, e nos dê a tua bênção em nome do Senhor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.